O milagre que libertou Daniela dos arrotos que a impediam de louvar. Daniela sempre amou cantar. Desde pequena, na Congregação Cristã no Brasil, onde foi criada, ela sonhava em um dia fazer parte do coral da igreja, louvar a Deus com sua voz e sentir aquele fogo do Espírito Santo queimando em seu coração. Mas havia um problema que a torturava há anos: arrotos incessantes. Não eram arrotos comuns, aqueles que passam despercebidos. Eram fortes, frequentes, às vezes até doloridos, e pior, surgiam justamente nos momentos em que ela mais queria adorar. Nas reuniões, nos cultos, quando o louvor estava mais intenso e ela tentava cantar, lá vinham eles, interrompendo sua voz, envergonhando-a diante dos irmãos. Por que isso acontece comigo, Deus? Ela chorava em seu quarto, às vezes batendo no peito, como se a culpa fosse sua. Os médicos diziam que era estresse, ansiedade, refluxo. Receitaram remédios, dietas, exames. Nada adiantava. Os arrotos persistiam, e com eles, a vergonha. Daniela começou a evitar os cultos. Como poderia louvar se nem conseguia abrir a boca sem ser interrompida? Como poderia servir a Deus se seu próprio corpo atraía? Até que um dia, sua prima Marisa, que havia se convertido na Igreja Universal do Reino de Deus, a convidou para uma reunião. Dani, lá é diferente. Os pastores oram com unção, tem libertação, tem milagre. Deus vai te curar. Disse Marisa, segura, com os olhos brilhando. Daniela hesitou. Ela era da congregação, sua família toda era. Mas o desespero falava mais alto. E se for a minha última chance? Pensou. A primeira visita, o choro no altar. Naquela noite, Daniela entrou na Igreja Universal pela primeira vez. O lugar era cheio, o louvor vibrante, as pessoas cantavam com as mãos levantadas, muitos choravam. Ela se sentou no fundo, encolhida, com medo de que os arrotos voltassem. Mas algo a chamou a atenção. O pastor no altar falava sobre libertação, sobre quebrar maldições, sobre Deus que não muda e ainda opera milagres. Se você está aqui com uma enfermidade, com uma luta, com algo que os médicos não conseguiram resolver, hoje é o seu dia. O pastor gritou, batendo a Bíblia na mão. Deus é o mesmo que curou o cego, que ressuscitou Lázaro, que libertou o endemoninhado. Ele vai te tocar. Daniela sentiu algo estremecer dentro dela. Quando o pastor chamou os enfermos para virem à frente, suas pernas tremeram, mas ela se levantou. Com lágrimas nos olhos, subiu ao altar. Não conseguiu falar direito, só balbuciou. Pastor, eu não consigo louvar, esses arrotos, eles não me deixam. O pastor olhou para ela com compaixão, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, quebra essa maldição na vida dessa filha. Quebra qualquer laço de vergonha, qualquer espírito de opressão. Em nome de Jesus, eu determino, sai agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daniela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. As pessoas ao redor começaram a clamar, glória a Deus, toca nela, Senhor. Ela caiu de joelhos, chorando. E então, algo inesperado aconteceu, um arroto forte, o último, saiu de sua boca. Mas dessa vez, não doeu. Não veio outro. Não veio mais nenhum. Ela ficou ali, paralisada, esperando. Nada. Silêncio. Glória a Deus. O pastor exclamou. A irmã está livre. Aleluia. A igreja inteira explodiu em aplausos. Daniela levantou as mãos, tremendo, e pela primeira vez em anos, cantou sem interrupção. Toque no altar, Senhor, e mude o meu viver. A corrente de oração e a fogueira santa. Mas o pastor avisou. Isso aqui é só o começo, minha filha. O inimigo não gosta de ver você livre. Você precisa persistir na fé. Daniela passou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da corrente de oração das 7 horas, onde as pessoas se reuniam antes do trabalho para clamar a Deus. Levaram óleo ungido para sua casa, ela ungia a garganta e declarava, em nome de Jesus, eu estou curada. Nas vigílias de sexta-feira, ela ficava até tarde, orando na fogueira santa, onde o fogo espiritual queimava as amarras. Sua prima Marisa ensinou sobre o dízimo e as ofertas.
Dani, quando você dá a Deus o que é dele, ele abre as jansas dos céus para você. Não é por interesse, é por fé. Daniela começou a dizimar, mesmo com pouco dinheiro. E algo sobrenatural aconteceu, as portas se abriram. Ela conseguiu um emprego melhor, suas contas se ajustaram, e o mais importante, os arrotos nunca mais voltaram. Um dia, o pastor a chamou no altar para dar seu testemunho. Com a voz firme e os olhos cheios de lágrimas, ela contou tudo. Eu vim aqui quebrada, com vergonha, achando que Deus não me ouvia. Mas aqui eu aprendi que Ele ouve, sim. Que Ele liberta, sim. Que a igreja dele é poderosa, sim. Hoje eu canto, eu louvo, eu vivo sem amarras. A igreja inteira chorou. Muitas pessoas com problemas semelhantes vieram até ela depois, pedindo oração. A lição que mudou tudo. Hoje, Daniela faz parte do coral da Igreja Universal. Sua voz, antes abafada pela vergonha, agora se eleva com força, liderando a adoração. Ela aprendeu que 1. Deus não desiste de nós mesmo quando nós desistimos. 2. A fé precisa de ação, não adianta só querer, tem que buscar, persistir, dar o passo. 3. A igreja é o lugar do milagre, não é em casa, não é sozinha, é no altar, é na corrente, é na unção do pastor. 4. A libertação tem preço, requer sacrifício, dízimo, ofertas, vigílias, mas o resultado é eterno. Se Deus tirou de mim algo que os médicos não puderam, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Ela sempre diz, abraçando quem chega desesperado à igreja. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, não há caso perdido. Assim, um Deus que opera o impossível. E Daniela é a prova viva disso. A vida de Daniela mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho notaram a diferença. Ela, que antes chegava cansada, com olheiras e um sorriso forçado, agora irradiava uma paz que chamava atenção. Um dia, durante o intervalo, uma amiga que sabia de todo o seu sofrimento passado perguntou, curiosa: Daniela, o que aconteceu com você? Parece que trocou de vida. Ela sorriu, com os olhos brilhando, e respondeu sem hesitar: Foi Jesus. E a Igreja Universal. Lá eu encontrei a resposta que nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma palavra de conforto humano pôde me dar. Aquela conversa foi o suficiente para que a amiga, que também lutava contra uma doença crônica, aceitasse o convite para ir a um culto. E assim, como uma corrente de bênçãos, mais uma vida começou a ser transformada. Mas a história de Daniela não parou por aí. Um dia, durante uma corrente de oração na igreja, ela sentiu um chamado mais forte. Não era só para receber, mas para servir. Começou a participar dos trabalhos voluntários, ajudando na recepção dos visitantes, orando por quem chegava com o coração partido. E foi numa dessas noites que conheceu o casal que mudaria ainda mais sua perspectiva. Era um homem e uma mulher com os rostos marcados pela dor. A esposa carregava no colo uma criança de 3 anos, imóvel, com um diagnóstico devastador, paralisia cerebral grave. Os médicos tinham dito que ela nunca andaria, nunca falaria, nunca teria uma vida normal. Mas eles, assim como Daniela, se recusaram a aceitar aquilo como fim. A gente já tentou de tudo, o homem disse, com a voz embargada. Terapias, especialistas, até viagens para fora do país. Nada adiantou. Mas ouvi falar que aqui Deus faz o impossível. Daniela os olhou com os olhos cheios de lágrimas, porque viu neles o mesmo desespero que já tinha sentido. Ela os levou até a frente do altar, onde o pastor estava orando pelos enfermos. Colocou a mão no ombro da mãe e sussurrou: Segure a mão da sua filha e não solte. Acredite que hoje é o dia dela. O pastor impôs as mãos sobre a menina, e a igreja inteira começou a clamar em uma só voz: Senhor, toca nesta criança. Liberta, cura, restaura. Daniela, com os joelhos no chão, orava com uma fé que só quem já viu o milagre pode ter. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um tremor quase imperceptível nos dedinhos da menina. Depois, um movimento no braço. A mãe gritou, incrédula. Ela mexeu. Minha filha mexeu. O pastor continuou orando, e a criança, aos poucos, começou a se contorcer, como se estivesse acordando de um sono profundo. Até que, de repente, ela abriu os olhos, olhos vivos, brilhantes, e olhou direto para a mãe.
Em seguida, com um esforço que parecia sobrenatural, virou o rostinho e tentou se sentar. A igreja explodiu em louvor. A mãe chorava sem parar, o pai caíra de joelhos, e Daniela, com as mãos levantadas, agradecia a Deus por mais uma prova de que Ele não muda, que seu poder é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nos dias seguintes, a menina começou a reagir a estímulos, a balbuciar sons, a tentar se mover. Os médicos, surpresos, não tinham explicação. Mas a família sabia, havia sido um milagre. E tudo começou quando eles, assim como Daniela, decidiram não desistir e buscar a Deus no lugar certo. Hoje, aquela criança já dá os primeiros passos, segura objetos e até diz a mamãe e ao papai. E a família? São fiéis na igreja, servindo, testificando, levando outras pessoas para conhecer aquele Deus que faz o impossível. Daniela, ao ver tudo aquilo, entendia cada vez mais por que Deus a tinha curado. Não era só por ela. Era para que, através da sua história, outras vidas fossem tocadas. Para que mais pessoas soubessem que, não importa quão grande seja a batalha, na Igreja Universal, a vitória já está garantida. Porque lá, não há limites para a fé. Não há doença que resista à oração. Não há situação que Deus não possa reverter. E Daniela, com sua voz agora firme e cheia de autoridade, continua a cantar, a testificar e a levar esperança para quem ainda não conhece o poder de um Deus que não falha. Se Ele fez por mim, se Ele fez por essa criança, Ele fará por você também, ela repete, com a convicção de quem já viu o céu se abrir. Basta crer. Basta dar o primeiro passo. O resto, Deus faz. E foi assim que a história de Daniela começou a se espalhar como um fogo sagrado, alcançando corações que há muito estavam frios e desanimados. Em cada culto, em cada reunião, em cada encontro nas ruas, alguém se aproximava dela com lágrimas nos olhos, contando suas próprias dores, seus medos, suas lutas. E Daniela, com a mesma fé que a havia levantado da cama de hospital, estendia as mãos e orava. Não como quem repete palavras vazias, mas como quem já sentiu o sopro de Deus revitalizando cada célula do seu corpo. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou até ela após um culto de libertação. Os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas segurando um exame médico. Era câncer. Em estágio avançado. Os médicos haviam dado poucas semanas de vida. Não tenho mais para onde correr, ela disse, a voz quebrada. Daniela não hesitou. Abraçou-a com força e, ali mesmo, no meio da igreja, começou a clamar em línguas, como aprenderá a fazer nos momentos mais difíceis da sua própria batalha. Os obreiros se juntaram, impuseram as mãos sobre Marisa, e o local se encheu de uma presença tão forte que muitos caíram ao chão, chorando sem saber por quê. 3 meses depois, Marisa voltou. Mas dessa vez, não era com um exame na mão, e sim com um sorriso que iluminava o rosto. Estou curada, ela disse, mostrando os papéis que comprovavam, nenhum vestígio da doença. Os médicos não explicam. Dizem que é um milagre. Daniela sorriu, porque ela sabia muito bem que milagre era aquilo. E não era o primeiro. Nem seria o último. Os testemunhos começaram a se multiplicar. Um homem que há anos dependia de muletas, depois de um culto de descarrego, jogou-as fora e saiu correndo pelo corredor da igreja, gritando de alegria. Uma mãe que não conseguia engravidar, após participar da corrente de fé das terças-feiras, seguiu Daniela pelo corredor, mostrando a barriga já arredondada, os olhos brilhando de gratidão. Até mesmo um jovem que chegará à igreja arrastado pela família, viciado em drogas e com o corpo marcado pelas ruas, se levantou do banco onde chorava, declarou que uma força o havia libertado e, dali em diante, tornou-se um dos mais dedicados obreiros da CCB. Mas não eram só as curas físicas que chamavam a atenção. Era a transformação nas vidas. Pessoas que antes viviam amarguradas, cheias de ódio, de repente encontravam paz. Casais à beira do divórcio se reconciliavam após participarem das reuniões de família. Jovens que estavam perdidos nos vícios descobriam um propósito ao se entregarem aos trabalhos da igreja. E Daniela, sempre no meio de tudo isso, lembrava a cada um: Deus não muda as coisas por acaso. Ele muda quando a gente decide confiar nele de verdade. E ela mesma era a prova viva disso. A mulher que um dia fora dada como morta pelos médicos agora liderava um grupo de oração para enfermos. A que já não conseguia nem segurar um copo d'água agora carregava nas mãos a Bíblia, lendo versículos de fé para quem precisava de um milagre.
E a cada vida que via ser transformada, seu coração se enchia de uma certeza ainda maior: Deus não a havia curado apenas para ela viver. Ele a curara para que ela fosse um canal da sua graça. Porque na CCB, não adianta só ouvir falar dos milagres. É preciso vivê-los. É preciso chegar com fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, e deixar que Deus faça o resto. E Daniela, com sua história marcada no corpo e na alma, continuava a dizer, com a voz cheia da mesma emoção do primeiro dia em que voltou a andar: se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus te trouxe porque Ele tem um milagre com o seu nome. Não importa o que os médicos disseram, não importa o que a vida te fez acreditar. Na casa do Deus vivo, o impossível vira possível. E a sua história de vitória vai começar agora. Basta você crer. Daniela não sabia, mas suas palavras estavam tocando um coração que há anos parecia fechado para qualquer esperança. No fundo da congregação, encostado na última fileira de cadeiras, um homem de rosto cansado e mãos trêmulas ouvia cada sílaba como se fosse um sopro de vida. Seu nome era Carlos, e ele havia chegado ali arrastado pela irmã, depois de mais uma noite em claro, lutando contra uma dor que nem os remédios mais fortes conseguiam aliviar. Os médicos tinham sido claros: câncer em estágio avançado. Metástase. Não há mais o que fazer. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença sem apelação. Ele tinha apenas 42 anos, 2 filhos pequenos e uma esposa que, mesmo com os olhos inchados de chorar, ainda segurava sua mão como se isso pudesse adiar o inevitável. Mas naquela manhã, algo dentro dele, talvez a última faísca de fé que ainda restava, o fez entrar na CCB. Enquanto Daniela compartilhava seu testemunho, Carlos sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não era apenas a história dela que o comovia, mas a certeza com que ela falava. Deus tem um milagre com o seu nome. Aquela frase martelava em seu peito como um convite. Ele já tinha ouvido falar de curas, já tinha visto pessoas orarem por ele no hospital, mas nunca tinha sentido aquilo, uma paz estranha, como se alguém estivesse sussurrando em seu ouvido: levante. Chegue lá na frente. Hoje é o seu dia. Quando o pastor fez o chamado para os que precisavam de um milagre, Carlos hesitou. As pernas tremiam, não só pela doença, mas pelo medo de se decepcionar novamente. Mas então, como se movido por uma força maior, ele se levantou. Passo a passo, entre olhares de encorajamento dos irmãos ao seu redor, ele avançou até o altar. Não tinha forças para ajoelhar, então ficou de pé, apoiado no banco da frente, enquanto as mãos do pastor se levantavam em oração sobre ele. Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. A voz do pastor ressoava pela congregação. Onde a medicina falhou, o Senhor triunfa. Onde o desespero tentou reinar, a tua glória se manifesta. Carlos fechou os olhos. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um calor intenso percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse queimando cada célula doente. Depois, uma dor aguda, não a dor da doença, mas uma dor de algo sendo arrancado de dentro dele. Ele gritou, não de agonia, mas de surpresa, e caiu de joelhos. As lágrimas agora eram de alívio, de algo que ele não conseguia explicar, mas sabia: estava livre. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto da irmã, desfeita em choro, os lábios movendo-se em uma oração silenciosa. Ao seu lado, um irmão da igreja estendia a mão para ajudá-la a se levantar. E foi então que Carlos percebeu: a dor no peito, aquela que o acompanhava há meses como uma sombra, havia sumido. Completamente. Eu estou curado, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas o pastor ouviu. E com um sorriso que só quem já viu milagre sabe dar, ele confirmou: sim, meu irmão. Você está curado. Porque aqui, na casa do Deus vivo, a fé não é teoria. É realidade. Nos dias que se seguiram, os exames confirmariam o impossível: nenhum vestígio de câncer. Os médicos, incrédulos, chamaram de a remissão espontânea. Mas Carlos sabia a verdade. E assim como Daniela, ele não guardou aquele milagre só para si. Voltou à igreja na semana seguinte, não mais como um homem condenado, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Agora, sempre que alguém chega a CCB com o coração pesado, ele se aproxima, olha nos olhos daquela pessoa e repete as mesmas palavras que um dia mudaram sua vida.
se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus te trouxe porque Ele tem um milagre com o seu nome. Eu sei do que estou falando. Eu já estive no lugar onde você está. Mas hoje, eu estou aqui para te dizer, a sua história de vitória vai começar agora. Basta você crer. E foi assim que Carlos se tornou um daqueles irmãos que a gente olha e pensa, se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. Não era um homem de grandes sermões, nem de palavras difíceis. Falava com a simplicidade de quem já esteve no fundo do poço e sentiu a mão de Deus puxando para fora. E as pessoas ouviam. Não porque ele fosse eloquente, mas porque a sua vida era uma prova viva de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Um domingo, depois do culto, uma irmã chamada Marisa se aproximou dele com os olhos cheios d'água. Segurava um exame nas mãos, tremendo. Era o mesmo diagnóstico que Carlos já tinha ouvido: câncer em estágio avançado. Desta vez, no útero. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Ela mal conseguia falar, tão grande era o desespero. Carlos não ofereceu palavras vazias. Não disse vai ficar tudo bem só para consolar. Em vez disso, pegou suas mãos, olhou fundo nos seus olhos e contou tudo o que Deus tinha feito por ele. Enquanto falava, Marisa sentia uma paz estranha invadir seu coração, como se cada palavra fosse uma semente de esperança sendo plantada dentro dela. Você quer orar comigo? Perguntou Carlos. Ela sentiu, e ali mesmo, entre as cadeiras ainda quentes dos irmãos que tinham saído, eles se ajoelharam. Carlos orou com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, direto, como de um filho falando com o pai: Senhor, o mesmo Deus que me curou é o mesmo que pode curar a Marisa. Não olhe para o exame, olhe para a fé dela. Faz por ela, Pai, como fizeste por mim. Nos dias seguintes, Marisa voltou à igreja todos os dias. Não faltou a nenhuma reunião de oração, a nenhum culto. E Carlos estava sempre por perto, lembrando-a: não é a doença que define o seu final. É Deus. Os irmãos da CCB a abraçaram, oraram por ela, e até as irmãs da mocidade começaram a jejuar, pedindo pela sua cura. 3 meses depois, Marisa voltou ao médico. Desta vez, não foi sozinha. Carlos foi com ela, segurando sua mão enquanto o médico olhava os novos exames com expressão de espanto. Os tumores tinham sumido. Não havia mais nenhum sinal da doença. O médico, que não era crente, balbuciou algo sobre casos raros, mas Marisa e Carlos sabiam a verdade: aquele era mais um milagre de Deus, mais uma prova de que ele não havia mudado. Quando Marisa voltou à igreja no domingo seguinte, não conseguiu segurar as lágrimas ao subir ao púlpito para dar o seu testemunho. E ali, diante de todos, ela falou algo que marcou a vida de muitos. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele curou o irmão Carlos, se Ele me curou, Ele pode curar você também. Não importa o que os médicos falem, não importa o que os exames mostrem. O que importa é em quem você coloca a sua fé. Porque na CCB, a gente não acredita em Deus só quando as coisas estão fáceis. A gente acredita nele especialmente quando tudo parece perdido. E assim, a história de Carlos e Marisa se tornou mais um capítulo na longa lista de milagres que só quem frequenta a CCB conhece de perto. Não são histórias inventadas, não são lendas. São vidas transformadas, corações restaurados, famílias reunidas. São provas de que, quando a gente coloca a fé em Deus e se entrega à obra dele, nada é impossível. Hoje, sempre que alguém novo chega à igreja com uma batalha na vida, seja uma doença, uma dívida, um vício ou uma família desunida, Carlos e Marisa estão lá. Não como conselheiros, não como pastores, mas como irmãos que já passaram pelo fogo e viram Deus agir. E eles sempre dizem a mesma coisa. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe. E se Ele te trouxe, é porque tem um milagre com o seu nome. Acredite. Porque a gente já viu. E a gente sabe, o melhor ainda está por vir. O milagre que não tinha nome, até encontrar o seu. Marisa não sabia que aquele domingo seria o último dia de sua batalha. Há 3 anos, os médicos haviam dado um veredicto: fibrose pulmonar avançada. Transplante urgente ou... As palavras se perderam no ar, mas o medo ficou.
Ela respirava com dificuldade, cada passo era uma vitória, cada noite, uma oração sufocada entre lágrimas e fé. Carlos, seu marido, seguiu ao lado, mesmo quando as contas médicas engoliram as economias e a esperança parecia se esvair como o ar de seus pulmões. Até que, na CCB, entre cânticos e clamores, algo mudou. Não foi um raio, não foi um grito. Foi um suspiro. Um suspiro profundo, como se alguém tivesse soprado vida nova em seu peito. Naquela noite, Marisa dormiu sem a máscara de oxigênio. Na manhã seguinte, os exames, os mesmos que antes mostravam cicatrizes irreparáveis, revelaram pulmões saudáveis. Os médicos balançaram a cabeça, incrédulos, isso não tem explicação científica. Mas Marisa sorriu, porque ela sabia, Deus não precisa de explicações. Ele só precisa de um assim. Hoje, quando abrem as portas da igreja para receber alguém com os olhos cheios de dor, Carlos e Marisa não oferecem respostas prontas. Oferecem suas mãos, marcadas pelas mesmas lutas. E contam, não com palavras bonitas, mas com a verdade crua de quem esteve à beira do abismo e viu a mão de Deus puxá-los de volta. O milagre não é só a cura. É a coragem de acreditar quando tudo diz o não. É descobrir que, no meio do deserto, Deus já estava preparando um rio. A lição que fica. A vida não promete ausência de tempestades, mas garante um porto. Marisa aprendeu que fé não é a certeza de que o sofrimento desaparecerá, mas a convicção de que, mesmo no fogo, não estamos sozinhos. Seu milagre não teve data marcada no calendário, veio no tempo de Deus, da maneira dele. E assim são todas as histórias que a CCB guarda, não são contos, são cicatrizes que viraram testemunhos. Então, se você está lendo isso hoje com o coração apertado, ouça o que o silêncio daquela igreja sussurra: Deus não se impressiona com o tamanho do seu problema. Ele se impressiona com o tamanho da sua fé, mesmo que ela seja do tamanho de uma semente. Porque, no final, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós enquanto esperamos. E Marisa? Ela ainda respira fundo. Agora, não por necessidade, mas por gratidão. Porque cada inspiração é um lembrete, o melhor de Deus não é o que Ele tira da gente, é o que Ele coloca no lugar.